Fala, você tá aí? Bom Dá? dia. Pode, pode gravar aí, de bota. Ué, não era no parquinho? Ah, vai Mas ser aqui. tanto faz. Todas elas funcionam igual. Beleza, só vou baixar o volume aqui. Beleza, rapaziada, e aí? Tá. Então, tu tá gravando aí, Gui? É, eu acho que ele tá. Tô assim. Beleza. Apresente aí o grupo, alguém. Estão num grupo de quantas pessoas? Oi? Estão num grupo de quantas pessoas? De... O nosso trabalho é 4 pessoas, né? mas o resto é câmera, luz, Tem uns mixagem. curiosos. Então, Pode crer. o nosso trabalho é eu, o Luciano, o Bruno e o Enzo. E agora a gente vai entrevistar o nosso queridíssimo professor Gregory. De Nosso História e professor de Geografia. História e Geografia, isso aí. E pode começar aí, pô, né? Ah, então, Gregory, a gente tem a nossa primeira pergunta. Tá, mas não. Primeiro te apresenta, Gregory. Primeiro te apresenta. Então tá, meu nome é Gregory, eu sou professor de História e Geografia, sou licenciado pela UFS. E, cara, eu acho que é isso, né? Dou aula pro fundamental e pro médio, já fazem aí 8 anos. Não sei muito mais o que dizer além disso. Acho que é isso. E sobre isso aí, qual que foi o teu incentivo para fazer essas faculdades? Para dar aula, Isso. cara, bem na real, não sei se teve um incentivo, cara. Foi mais porque eu não sabia exatamente o que fazer. Daí tu gostava de História e Geografia? Não. Na real, sim, mas nunca imaginei que ia virar professor de História e Geografia. Na real, o que aconteceu foi o seguinte: eu saí do ensino médio sem ter a menor ideia do que eu queria estudar. Na real, eu saí do ensino médio sem querer estudar, sem querer fazer faculdade. Então, sempre rolou uma pressão muito grande da família para fazer faculdade e tal, esse tipo de coisa que acontece. Então eu decidi que eu ia esperar 6 meses e que eu ia ficar pensando no que fazer nesses 6 meses. Eu já trabalhava na época, então ao invés de ficar estudando, eu só trabalhei nesse período. Sim. E, cara, eu pensei em várias paradas, assim, para fazer. Pensei em tecnologia da informação, ciência da computação, engenharia, pensei em alguma engenharia, não me lembro qual agora. Pensei em direito, e aí, cara, eu lembro que história, porque, tipo, minha mãe era professora, mas era uma coisa, assim, muito nada a ver, assim, longe do que eu tinha imaginado. E, cara, eu fiquei entre fazer direito e história, assim, no final. Aí eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um semestrinho de história aqui pra ver como é que é. Se eu não curtir, eu troco pra direito. E aí mando brasa, viro advogado e vejo qual é que vai ser. E, cara, eu fiz um semestre, gostei muito. E, cara, dali pra frente, tipo, as coisas correram naturalmente, assim. Eu meio que me encontrei. Ainda não sabia se eu queria dar aula, mas estava fazendo curso de história, e aí quando eu dei aula a primeira vez, daí foi embora, assim, tipo, rolou, curti, e aí, tipo, me achei, assim. Sim, e nesses primeiros tempos aí que tu deu aula, como é que foi? Os primeiros meses? Bah, meu, eu tive uma experiência, assim, eu trabalhei num lugar antes que era o Museu Municipal, onde a gente fazia visitas para grupos de estudantes, assim, tipo, a galera chegava no museu e a gente fazia uma visita, assim, pra galera. Então, isso me deu uma cancha aí muito boa de lidar com pessoas. Eu sempre curti trabalhar com gente, assim. Então, quando eu fui dar aula, eu já estava meio preparado. Foi um processo bem natural, assim. Eu acho que eu mudei. Claro que a gente vai se aperfeiçoando, assim. Se tu fosse pegar minhas primeiras aulas para as aulas que eu dou hoje, sim, é um troço totalmente diferente, porque a gente vai ganhando experiência, mas eu acho que, tipo, em personalidade, o jeito como eu sou na sala, eu acho que eu mudei muito pouco em relação
ao que eu era naquele período, assim. Então, eu tive uma sorte, assim, de ter uma experiência legal antes e aí entrar e rolar. E tu acha que também nessa facilidade da aula foi um pouco da tua mãe, que tu disse que era professora de história? Eu não sei, cara, por se, tipo assim, que na real, pode ter a ver, sim, claro, mas eu acho que eu sempre curti estar no meio de galera, assim, e dar aula é uma forma que eu consegui estar sempre no meio de galera. Uma coisa que é legal de dar aula, por exemplo, é que as coisas elas não são iguais, entendeu? Tipo, eu cheguei hoje na 82, a 82 não vai ser igual o segunda-feira que vem, vai ser diferente, vai ter rolado uma treta, a turma vai estar mais animada, a turma vai estar menos animada. Então, tipo, cada semana vem um desafio novo, assim, tu não sabe o que entender, assim, tipo, não sabe o que esperar. E aí isso eu acho muito massa, é um negócio que me faz sempre tem que estar afiado, tá ligado? Sempre tem que tá bem esperto, porque senão a coisa desanda. Então Sim. eu acho que isso que me deixa mais feliz, assim, de dar aula, esse lance de poder conviver. E poder conviver com a juventude, né, meu? Tipo, podia estar convivendo com um monte de velhinho, nada contra os velhinhos, mas é que, tipo... Mais chato, né? Na real, conviver com adolescente não é fácil, né? O adolescente é birrento, mas, tipo, eu tenho a sorte de conseguir me comunicar, assim, de forma satisfatória, digamos assim, com os adolescentes. Porque eu vejo muita coisa que eu fiz que a galera faz, entendeu? Então eu consigo entender mais ou menos. É sobre isso, tipo, tu é um cara mais novo e tal, e, tipo, uns anos atrás tu tava no mesmo lugar que a gente, né? Uhum. Daí seria, eu acho que é mais fácil pra tu entender a gente do que alguém que saiu da escola, tipo, há 30 anos. E é mais fácil a gente identificar contigo também. Mas é que um dia eu vou ser esse cara que saiu da escola há 30 anos também. Não, Deus o livre, espero não estar dando aula até lá, pelo amor de Deus. Até lá já vou ter virado um parça de um jogador, aí já vou ter ganhado numa lota, alguma coisa vou ter feito. Mas assim, sim, claro que ajuda, né, meu? Tipo, é que na real as gerações passadas não tiveram o que eu peguei. A minha geração foi a única que, tipo assim, eu não tinha nada de internet até o ensino médio. No ensino médio surgiu as internets de tipo, nada de internet não, mas tipo que nem hoje uma internet ela tem que ser de 100 megas. Na minha época, a internet, tipo, no ensino fundamental era de 45 kbytes, tá ligado? Eu tinha que ligar o computador depois da meia-noite para pagar um pulso só de telefone para poder jogar um jogo em rede que era assim, tipo, o auge do troço, assim. E, cara, nós nem imaginávamos que ia rolar um avanço assim. Então, tipo, a minha geração, ela foi pegando essas paradas de evolução tecnológica. Tipo, no ensino médio entrou as bandas largas, internet de 1 mega, internet que tu pode ficar o dia inteiro conectado. Aí rolava MSN, depois rolou Orkut. E eu sempre fui um cara que gostei muito de estar no meio dos jogos eletrônicos, tá ligado? Então eu acho que isso me deu... Ainda gosto hoje, na real, ainda jogo. Então eu acho que isso me dá uma vantagem, assim, em relação às gerações passadas, porque as gerações passadas não tiveram nada disso, né, meu? Tipo, se for pegar uma professora que se formou, sei lá, há 20 anos atrás, que já dá aula há 20 anos, ela é uma geração totalmente diferente, tá ligado? Que não consome, por exemplo, lance no YouTube, assim, vai lá falar pra professora escutar o Tourette Cast lá do Cossielo, não vai escutar, entendeu? Não vai ter paciência. Ela vai escutar no máximo uma rádio, né, da casa dela. Regra, tem uma coisa pra falar. Tipo, eu acho que o que é uma, sei lá, eu tô falando, é uma coisa muito boa, porque, tipo, tu é um dos únicos professores que vai entrar na sala, vai usar, sei lá, os alunos colorados, que o Grêmio tem mais Libertadores, daí já puxa a história lá. Daí eu não zoei, é um fato. É um fato. Zoação é eu dizer que o Inter não conseguiu ganhar a Série B. Zoação é eu dizer que o estádio do Inter fica numa área rebaixada, uma depressão absoluta. Né? Mas eu podia zoar, mas eu só coloquei um fato no trabalho, né?
Não, tô brincando, tô brincando. É a oportunidade, né, que a gente tem. Sim, mas eu acho que essas aulas ficam muito envolventes, assim, quando tu começa a falar disso, conta umas histórias, assim. Porque nesse trimestre eu tirei 27 histórias. Eu acho que nem Parabéns. artes cênicas eu tirei. Foi bem, foi bem. Foi Ô, bem. Gregory, Foi. mas vem cá, numa dessas tuas brincadeiras aí, tu já acabou que um aluno ficou muito, muito irritado, assim? Cara, eu tive muito pouco problema com o aluno, na real. Eu tive um problema. Cara, por incrível que pareça, assim, ó, eu tive mais problemas com alunas meninas do Sim. que com guris. Tive, porque, tipo assim, na real, os guris sempre gostaram muito de estar perto, sim, até porque a gente se zoa e tal. E eu sempre tento fazer com que não seja nada desrespeitoso, entendeu? Tipo, eu não vou pisar na bola, eu não vou humilhar ninguém, eu não longe de mim querer fazer um troço desse, tá ligado? Eu não gosto. Mas se a gente tiver a oportunidade, eu aceito zoação, ou também esse lance de time, dou risada. Qualquer outro lance eu também dou risada, assim, é difícil alguém pisar na bola. Então, sempre me dei bem, mas eu tive algumas tretas, eu acho que as piores foram com umas alunas, assim. Eu já tive alunas, assim, uma vez que uma aluna saiu da minha sala e depois eu conversei com os pais dela, assim, tinha sido só um mal entendido, saca? Sim. E sobre ela falou que queria ir no banheiro e tal, e eu falei, não, olha, a gente acabou de voltar do recreio, tu vai ter que dar uma seguradinha pelo menos um período, porque o recreio é pra ficar. A mina surtou e tal, eu falei, bom, beleza, se tu quer surtar, então tu sai da sala, tu não precisa ficar aqui e tal, mas também volta só com o pai. E aí depois conversando a gente se entendeu. Então eu tenho pouco atrito, tipo, com coisas. Bah, eu tive umas alunas, assim, que eram chatas, assim, mano. Tinha umas. Não que não tenha a guri que é chato também, mas eu tive umas alunas que eram chatas, assim, principalmente na escola estadual, teve um ano de formandos lá que as gurias eram insuportáveis, assim, não dava pra conversar 10 minutos. Mas tudo bem, aí o professor, né, mete um sorriso na cara e vambora, né, cara, tô aqui pra fazer meu trabalho, não precisamos. E assim, esse lance da relação é muito da turma. Tipo assim, se a turma não quer construir uma relação com o professor, beleza, então o professor vai lá, faz o trabalho dele. Tipo, não é porque a galera não gosta de ti que tu não vai aprender com a outra pessoa. Eu aprendi com um monte de gente que eu não gosto. Na faculdade tive alguns professores que eu não gostava e aprendi, tipo, muito com os caras, sabe? Então depois tu vai ficando pouquinho maior, assim, tu vai vendo que, cara, dificilmente na vida tu vai te dar bem com todo mundo. Mas assim, tu pode fazer o possível para que isso aconteça, né? Então, tipo, vamos minimizar os conflitos e vamos aumentar aí as chances de nos dar bem. Se não rolar, bom, a gente segue fazendo o trabalho aí um com o outro. E eras isso, assim, vamos tentar seguir. Porque, cara, se tu for analisar, eu vejo os meus alunos mais que a minha família, mano. Eu passo muito tempo na escola, né? A gente se vê 4 períodos por semana, velho. A gente tem 4 horas junto por semana. Tu pode pegar um familiar teu que tu não fica 4 horas por semana junto com ele, entendeu? Tendo o contato que a gente tem. Então tem que ser uma boa relação, senão não rola, né? E com essas turmas, tu prefere uma turma mais bagunçada assim ou uma mais quietinha? Cara, eu passei por isso no Mutirão 2019. 19. O Luciano lembra que eu cheguei no 6º ano lá e falei, eu não gosto de turma que é todo mundo morto. E, cara, se puxaram, assim, quase incendiaram a sala. Não, assim, eu tenho horror a silêncio, velho. Horror. Eu gosto de turma que conversa, eu gosto de turma que, lógico, dentro dos limites aceitáveis, né? Mas eu tenho horror, tipo assim, quando eu entro, tipo, ninguém conversa, me dá uma angústia, tá ligado? Parece que tu fala, tu pergunta, imagina, tu tá numa turma com 20 pessoas, aí tu pergunta, ninguém te responde, fica um silêncio, todo mundo se olhando, aí tu pergunta outra coisa, ninguém responde. Cara, tem alguma coisa muito errada pra ninguém tá respondendo, pra ninguém conversar, saca? É legal tu dar esse espaço. Até porque, assim, vamos lá, a gente sabe como é que é aluno, tipo, vocês querem conversar, vocês querem trocar uma ideia.
A única ponderação que a maioria dos professores fazem, que eu faço também, é tipo, vamos conversar na hora que dá para conversar, que é fazendo um trabalho, que sei lá, fazendo uma atividade, não na hora que eu estiver falando. Porque se tu estiver falando enquanto eu estiver falando, eu vou ter que falar mais alto. E aí vai me ferrar, né? Porque eu vou perder a minha voz. Então é competir volume que é um saco, sabe? Tipo, eu tá falando e outra pessoa tá falando e eu tenho que falar por cima. Aí é meio ruim, assim. Mas quando não é, quando é em atividade, beleza, suave, não tem problema nenhum, assim. E sobre esse negócio que tu falou de tu aumentar o volume, um dos fatores também da gente gostar muito da tua aula é que tem alguns professores que agem com autoridade e alguns que agem com autoritarismo, né? E tu é com uma autoridade, mas tem alguns outros que parte para xingar, assim, sem motivo nenhum, por conversa, alguma coisa assim, e se exalta, começa a xingar. Aí isso já é um problema. Uhum. Cara, é que assim, ó, a gente tem que entender aí que tá, que tem níveis, né, as pessoas, elas têm níveis, e o nível do professor Gregory é diferente do nível da professora A ou do professor B. O que eu aceito é diferente, então eu sei que é complicado porque quando eu estudava era a mesma coisa, cara. Vai ter sempre um professor que tu vai ter um pouco mais de liberdade, vai ter sempre um professor que tu vai ter menos liberdade. E não adianta, tipo, tu vai ter que lidar com isso, sabe? Eu lembro de ter professores, assim, que a gente não podia respirar na sala de aula. Tinha um professor de matemática que era o seu João, ele morreu já, então posso falar dele. Que era um velho desgraçado, assim. Nossa, cara, odiava ele que me fez. Olha quão importante é um professor, velho, porque, tipo, eu tive ele de professor na 5ª série. Cara, ele arruinou matemática pra mim. Ele arruinou, assim. Foi um ano insuportável, cara, insuportável. Eu odiava aquele cara, né? Não só eu, como a turma inteira, assim, ele tinha um jeito de levar, e cara, pra te ser bem sincero, hoje como professor, eu não entendo ainda o método dele de levar a turma. Ele até explicava bem, saca, mas as aulas dele eram tão pesadas, assim, ruins, que ele me fez odiar matemática, cara. Da 5ª série em diante, eu tive um bloqueio com matemática, cara, não conseguia. E dali pra frente eu penei todos os anos, velho, até o 3º do médio pra poder passar em matemática. Era meio trauma. E era dele, cara. Tu vê que, tipo assim, um professor pode te avacalhar o resto do ensino. Porque imagina o seguinte, eu cheguei ali na aula de história, eu dou texto para vocês copiarem, a gente não conversa, vocês têm que ficar aí estático, vocês não debatem, vocês não trocam ideias, vocês não podem tirar as dúvidas de vocês. Porque vê, hoje a gente estava falando da vinda da família real, fomos para a Revolução Farroupilha, fomos para o nazismo, saca? A gente tem que conversar sobre esse tipo de coisa, né? Porque eu tenho que aproveitar a curiosidade de vocês. E, cara, ele me fez odiar matemática. Então, tipo, é algum ponto, sabe? Dali pra frente, tu vai ver que tem professores com didáticas que são mais duras um pouquinho, assim, que, tipo, ensinam bem, mas querem mais silêncio, querem mais ordem. Eu já sou mais tranquilo em relação a isso, eu funciono melhor com barulho, por exemplo. Se eu vou ter que estudar, eu tenho que escutar música. Às vezes aqui em casa eu tô mexendo no Note, elaborando uma prova, a TV tá ligada e tá tocando música no fundo. Então eu sou um cara que eu sempre me organizei quando tem muito barulho, assim, muita coisa. Então, tipo, pra mim é comum, é normal. E tem profs que não, mas faz parte. Eu acho que nem eu falei pra vocês, tipo, dá pra aprender também? Dá pra aprender também. Vai ter professores que vão ser muito bons, mas que vão exigir, tipo, vão ser mais duros com vocês. E eles daqui a pouco estão sendo mais duros com vocês justamente porque talvez eles acreditem que lá na frente isso vai trazer um ponto positivo pra vocês, que é vocês saberem trabalhar com essa pressão aí. Ô, Gregory. Eu tinha falado, o professor te traumatizou, né? Tipo, tu tinha um professor, tipo, assim, mas o mais legal, assim, tu achava o melhor professor que tu tinha? Mais legal? Que te incentivou.
Cara, eu tive uma professora muito foda no segundo ano do ensino médio. Eu estudava em escola pública, né? Então na escola pública às vezes não tinha professor. A gente passou meio ano sem professor de química e meio ano sem professor de história. E aí entrou uma professora chamada Isaíra. E aí, cara, até então história pra mim era tipo Brasil, era... eu gostava, mas não era assim, tipo, não era nada demais pra mim. Aí ela chegou, cara, e eu me lembro que a gente estudou Guerra Fria, Guerra do Vietnã, movimento hippie, essas paradas. E, cara, ela me mostrou um dos filmes que tá na minha lista, assim, meu top 3 de favoritos da vida, que é Forrest Gump, assim, que é um filme maravilhoso, do Tom Hanks, que é um filme que trata muitas questões históricas. Então, tipo, enquanto a turma inteira cagava pro Forrest Gump e pro que tava rolando no filme, eu me lembro que eu tava sentado na primeira fileira e eu falei assim, ó, caraca, velho, esse negócio é muito massa, velho. Quero saber mais sobre isso. E daí eu fui entrando, cara, e eu sempre fui um cara que gostei muito de bandas, e daí tu já joga o contexto que surgem as bandas, com o contexto da história, e eu sempre fui muito de pesquisar a galera muito louca, então os hippies que viajavam no LSD, depois os Rolling Stones, depois os Beatles, e aí fui pesquisando, e aí já comecei a voltar, e aí fui descobrindo outras coisas, tipo assim... fui voltando no Brasil, assim, fui estudando o Brasil e fui falando, nossa, cara, essa história é muito massa, esse desenrolar, e aí tu acaba criando uma visão, assim, muito fera. Então, ela me abriu as portas, assim, cara, não digo nem que, tipo, ela fez muita força, mas ela acertou nos lugares certos, assim, pegou ali no lugarzinho certo. E dali pra frente eu não tinha certeza que eu queria fazer história, mas dali pra frente foi que, tipo, eu posso falar que, pá, a história pegou pra mim, achei legal pra caramba, porque eu já adorava a Segunda Guerra, já adorava, como todo mundo adora, né, a gente adora sangue. É que nem aquele negócio da Revolução Francesa, né, que tem muita gente que diz que não gosta, pô, eu achei muito massa ver os negócios da guilhotina, né. Exato, quando dá essas treta, e é legal porque às vezes a gente pega e a gente se transporta pro lugar, né, a gente começa a imaginar como é que era o Robespierre dando discurso e a galera sendo guilhotinada em praça pública e viver naquele período, então esse que é o massa da história, assim, tu poder te transportar para aquele local e poder, assim, pensar, nossa, que é muito massa, viver, analisar as coisas criticamente, saber, tipo, da onde veio, como é que o Hitler foi parar no poder, cara, tipo, não foi um dia, não foi um acaso, teve toda uma estrutura que fez ele chegar lá, né, então tudo isso é muito massa, isso me empolga muito, sabe, falar sobre isso eu gosto muito, mas lógico, tem partes da história também que eu não gosto, tipo, história antiga eu até gosto, mas eu não é meu forte, saca? E é tipo chutar com a esquerda, assim, no futebol. Eu não, sabe? Tu até chuta, entendeu? Mas não é aquela coisa. Então, tu sempre vai ter uma área ali que tu não vai tão bem. Então, pra mim, a história antiga é um pouquinho mais difícil, assim, eu já acho mais monótona. Mas tem gente que adora também e tal. É isso, acho. Professora Isaíra. Então, quando a gente tava estudando a Revolução Francesa, foi bem isso, cara. Tipo, eu comecei a ver uns vídeos do Assassin's Creed lá pra ver como é que era, assim, daí eu estudava aula, né, daí, nossa, eu achei muito massa aquele conteúdo, sério. É muito massa. E os caras usaram, inclusive, o Assassin's Creed, né, pra fazer isso aí. A Catedral de Notre Dame. Isso aí, tu contou na aula, menino. De tanto detalhe que tem no game. Eu não joguei esse game, meu. É muito caro esse game aí. Não vou comprar. Mas, cara, e o jogo é outra parada, né? Quem aqui nunca jogou um Medalha de Honra, um Call of Duty ali pra... Se bem que hoje a galera joga Minecraft, né, mano? Um dia eu vou sacar qual que é a graça do Minecraft até hoje, que é ficar fazendo umas casas enquadradas, assim, não tem nada a ver, mas beleza. Ok, mas esses jogos de guerra, assim, traz muitas coisas legais para se trabalhar. Então, tipo, cara, isso é uma baita ferramenta, assim, a favor.
de se trabalhar, assim. A questão dos jogos, tem muita galera que trabalha com isso, tem muita galera, colegas meus que fizeram trabalhos de criar jogos, assim. Só que é com umas temáticas, assim, que eu não acho tão legal, mas poderia ser direcionado, assim, para umas temáticas feras, assim, pra gente poder jogar, né? Quem sabe até o final do ano a gente não planeja alguma coisa nesse sentido. Isso é legal. E sobre aquilo lá que tu tava falando dos Rolling Stones, desse teu negócio com o rock, que tu já deu um resuminho na aula, mas se tu quiser contar aqui de um pouco como é que era a tua banda, assim, como é que tu entrou nesse mundo. Como é que Que é 540 bandas, né? Cara, eu entrei nesse mundo... Vocês nem sabem disso, né? Tinha um programa que se chamava Shareasa e tinha um programa que se chamava Nero Start Smart. O que era isso aí, cara? Na nossa época, a música tocava no rádio e tu ouviu e já eras. Não tinha o que fazer. Ou tu comprava o CD, só que o CD na nossa época era tipo R$28 um CD. Então, R$28, cara, se tu for corrigir para inflação, era tipo uns R$120 hoje, uns R$150 hoje, era tipo extremamente caro. Então não dava para tu comprar CD. E o CD tem aquelas, tu reproduz, ele risca e já era. Beleza. Sim. Então o que a gente tinha que fazer? Tinha que conectar na internet, cara, internet discada. Tinha que procurar música nesse Shareasa, que era um programa que ele catava as músicas MP3 assim, em bancos de dados. Nem sei se era MP3 ou WMA, mas era um formatinho. E aí, cara, tu baixava, e era tipo assim, umas 6 horas para baixar a música. E muitas vezes, cara, a música vinha com o título errado, não era a música que tu queria. Às vezes a música vinha quebrada, então ela tocava até uma parte, não tocava mais. Mas quando tu dava sorte, tu conseguia a música inteira. E aí tu tinha que comprar um CD virgem, olha a mão, velho. Comprar um CD virgem e gravar como se fosse um disco de multissessão. Então tu gravava no teu PC, sei lá, em 16 vezes, e aí depois sim tu podia tocar no rádio. Então era uma mão, cara, era assim, ruim de conseguir os sons, velho. E aí um dia eu ganhei de um amigo um CD com 2 músicas. Uma música era do Iron Maiden, uma música era do AC/DC, assim, e eu me lembro que, cara, eu botei play, assim, porque até então o que eu escutava? O que se escutava aqui em casa, que era, tipo, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, essas paradas, mano, sertanejo, se eu via sertanejo, assim, absurdamente. E aí, beleza, coloquei, eu tinha sei lá, uns 5, 6 anos. E aí o CD tocou e eu falei, caraca, velho, isso é, sim, absurdamente foda, isso é demais, gostei pra caramba disso, é isso que eu quero seguir. Ótimo. Aí, cara, fui consumindo cada vez mais, fui procurando cada vez mais, aí fui catando mais coletâneas e mais coletâneas, aí um dia consegui catar uma que tinha 200 e poucas músicas, aí escutei muita banda, então eu escutei muito isso. Chegou num aniversário, eu não me lembro qual, meu pai me deu um MP3. E isso era tipo mega foda na época. Um MP3, e a memória do MP3 era 128 megas, cabia 30 músicas, mano. Olha isso. 30 músicas, então colocava 30 músicas ali e ficava direto. E aí a galera começou a ter esses MP3 e começou a se emprestar. E aí na escola a gente começou a conhecer, tipo, rap com mais proximidade, Facção Central, Racionais, Sabotagem, né, essa galera, depois da Guedes também. Tá, beleza. Com 10 anos eu comecei a tocar guitarra e tal, e aí eu nunca tive banda, assim, até que no final do ensino médio eu consegui formar uma bandinha. Essa bandinha a gente tocou ali por 2 anos, mas tipo, a gente tocou em 2, 3 lugares só. E aí uma vez um dos caras me viu tocar lá, pediu o meu telefone. E aí eu me lembro que a gente conversou e ele tinha me pedido para entrar numa banda. Na verdade, tinha pedido para mim fazer um teste. Sim. Que os caras, tipo, tinham um show marcado no sábado. E ele falou, meu, vai na quinta tocar com nós ali, tirar essas 5 músicas e cola ali.
E eu me lembro que eu fui lá, toquei com os caras e os caras falaram, beleza, o show é sábado, é assim que funciona e é isso aí. E aí, cara, entramos lá, comecei a tocar com os caras e aí, que nem eu falei na aula pra vocês, assim, foi uma loucura, foi um ano, assim, de muito show, que a gente viajou pra tocar, que era uma experiência que eu nunca tinha tido, fez várias merdas nesse meio tempo, né, de, tipo, arrumar briga com outras bandas, né, eu já falei pra vocês, né, que quando a gente tava em banda o comportamento mudava, né, fazia muita festa, mas, cara, foi um período tri bacana, assim, da minha vida, eu já tava na faculdade, já tava estudando, tava tocando. Nesse tempo tu não dava aula, né? Não dava aula, trabalhava com projetos elétricos, cara, eu fazia, tipo, desenhos de projetos elétricos, que era uma coisa que eu tinha aprendido a fazer no Senai. E, cara, foi um período tri bom, assim, da vida. Só que, cara, chegou num ponto onde banda é relacionamento, cara. E relacionamento entre 5 caras e 5 caras que tinham personalidades fortes. Eu ainda era mais de boa, tinha outras pessoas mais de boa, mas, assim, rolava muita treta, muita briga. Os integrantes brigavam no estúdio, brigavam quando terminavam de fazer show, às vezes brigavam antes do show, tocavam brigado. Às vezes tocavam se prometendo que iam brigar. Então, ao mesmo tempo que era muito massa, era uma montanha russa, assim. Às vezes a gente tava muito bem com todo mundo, às vezes a gente tava todo mundo brigado. E chegou uma hora que eu cansei e falei, não, quero sossego, quero paz, não quero mais isso aí. Mas continuei tocando. E aí depois só tive bandas legais, assim, bandas que o ambiente era bacana de tocar. Como essa agora? Como essa agora, cara. É só em 2, né? É fácil. A gente nem tem que ensaiar, a gente só chega no lugar e toca. É a melhor de todas, assim. Porque tu vai ficando velho e tu não vai mais querendo ensaiar. Uma vez, quando eu tinha 19 anos, cara, chegava no final de semana, eu queria, vamos ensaiar com a banda, vamos fazer um som, que massa. Hoje os meus amigos me mandam, Greg, vamos fazer um som na tua casa. Eu falo, aqui, gurizada, não dá pra ser em outro lugar, não dá pra gente só ficar junto sem fazer barulho, não dá pra gente... Eu virei um velho, assim, eu não quero mais a confusão, entendeu? Eu quero só a parte boa, não quero mais todo o trabalho de ter que ficar ensaiando essas paradas. Então hoje é assim, hoje é mais fácil, mas só é mais fácil porque teve todo aquele trabalho lá atrás, né? Senão não seria. E mais assim, quando tu tocava nessas primeiras bandas, os bar eram como? Tipo, era bar em porão, assim? Me chamou de muito velho, né? Não, eram uns bar trimassa, meu. Mas, assim, ó, trimassa mesmo. Era muito legal. Não sei se era porque, tipo, era uma época que a gente saía pra caramba, mas os bares eram muito massa. A gente tocava num bar que era chamado de Vagão Classic. E ele ficava na Júlio de Castilhos. E, cara, ele era um bar muito top, assim. Ele foi criado para ser um bar bonitinho, assim, de rock, assim, com um conceito, assim, tipo, de beleza, galera, ser um bar mais ajeitadinho, ser um bar mais certinho. E aí, cara, nos 2 primeiros meses já tinha a mesa quebrada, cadeira quebrada, passou o tempo, já não tinha mais não tinha mais pia, velho, no final, assim, quebraram o espelho, detonaram o bar, velho. Tipo, passaram do tempo, foi detonando o bar. E, cara, nesse lugar eu fiz as melhores festas da minha vida, eu acho. Tinha uma festa chamada Rockin' Beats, que era muito top. Tinha uma festa, a festa mexicana, que era top. Tinha até festa do banheiro unissex, cara, pra vocês terem ideia de como esse bar era fera, meu. Esse bar era muito louco. Só que, assim, dava gente de tudo que era jeito, assim, saca? Era uma galera que tinha galera muito bonita, tinha galera só com um dente, só com o Neymar na frente, assim. Era uma raça, assim, muito diversificada, cara. Então, era isso, sabe? Mas era muito divertido. O Gregory, tocava a música que vocês faziam ou vocês tinham que fazer cover? As duas coisas. Durante um bom tempo da minha ali fase adulta com banda ali, eu escrevi muita música, assim. Escrevi, gravei umas paradas, mas, assim, nunca lancei nada meu.
inteiramente meu, assim, nunca lancei nada. Mas a gente tocava, sim, coisas nossas. E eu sempre tive essa vontade, cara. Ainda vai rolar isso. Ainda vou fazer. Vou fazer acontecer. Vou gravar uma parada minha, largar no Spotify, até porque é o seguinte, vai ficar pra posteridade, né? Vai ficar alguma coisa que eu produzi ali. Então, eu acho que, cara, esse é um lance pra geração de vocês, assim. Vocês têm a oportunidade de estar na internet ali, vocês podem colocar coisas que vai ser de vocês, assim, que com o tempo não vai ficar ali, sabe, salvo nessa nuvem. Então isso eu acho muito legal. Quero gravar assim algumas coisas minhas aí no futuro. Beleza. Tipo, já que tu tá falando dessas épocas da tua vida, assim, qual tu acha que é o melhor ano da tua vida? Eu acho que depois da escola, assim. Cara, tu acha isso porque tu não viveu esse ano. O ano depois da escola é o ano que tu sente saudades da escola, né? Não, mas sim, mas tipo, o melhor ano fora da escola, porque eu achava que tu ia responder isso. Na real, eu acho que o melhor ano. Difícil essa pergunta, porque eu sou péssimo de memória para saber o que aconteceu. Eu posso te falar um ano que eu acho que deve ter sido legal e esse ano não ter sido legal. Mas, cara, eu vou chutar. Difícil. Cara, eu vou chutar o ano que eu terminei meu primeiro namoro. Por quê? Porque eu terminei o meu primeiro namoro, assim. Foi um ano que eu tinha começado a namorar, já fazia 1 ano e meio. E aí eu terminei e, cara, essa metade do ano que eu fiquei namorando não foi legal, mas em compensação, a outra metade, bicho, valeu pelos 5 anos que vieram antes ali. Foi muito massa, assim, foi um ano que aproveitei bastante, muito mesmo. Então, eu acho que eu não sei te dizer qual ano foi específico, eu sou ruim de memória, eu acho que 2011 eu comecei a namorar, talvez, 2010, 2011, não lembro direito. Deve ter sido 2012, sei lá, 2012 ou 2013, não lembro direito, mas eu terminei o namoro, fiz muita festa, foi um ano, assim, muito legal mesmo, e gostaria de voltar lá, se possível. Seria legal, tinha menos responsabilidade. Acho que é isso também, quando tu vai ficando mais velho, tu vai tendo mais responsabilidade. E aí tu vai pisando menos na bola. E isso te tira também um pouco da leveza, assim. Porque, tipo, vamos lá, tu não tem... Eu não tinha que me preocupar, assim, com muita coisa, a não ser ter o meu dinheiro para poder sair. E só. Basicamente era isso, sabe? Eu não tinha tanta responsabilidade. Não tinha a responsabilidade que dar aula hoje, né? Me implica, porque, tipo, hoje eu tenho que estar bem para dar aula. Não posso chegar avacalhado, né? Não posso ir para festa na segunda, na terça eu não consigo trabalhar. Então, acho que é isso, cara. A falta de responsabilidade naquele período e tá solteiro, assim, ajudaram bastante para ser um ano massa. E o Gui, ele queria te perguntar uma coisa, se tu sabe cantar um pouco de alguma música de autoria tua ou da tua banda. Um dia, Guilherme, um dia. Cara, eu sou extremamente tímido para mostrar minhas criações, mas vai rolar isso. Vai rolar um dia vai rolar. Quando rolar, aí todo mundo vai ficar sabendo. Mas eu sou um pouco cagado, assim, para mostrar. Eu sou muito crítico em relação a mim mesmo. Então, tipo, isso é uma coisa boa em determinados momentos, que te faz evoluir, mas isso também é uma coisa ruim, porque tu fica sempre com o pé atrás. Então, eu não pareço muito isso. A galera que me conhece geralmente fala que, tu tá mentindo. Na real é que eu convenço bem que eu sou extremamente, né? Mas quando sou eu que crio algo, eu fico meio, assim, pé atrás. Mas, tipo assim, tem que fazer? Tem que fazer, beleza, vamos lá. É tipo tocar, eu sou inseguro, tipo, pra tocar, saca? Tipo, eu vou tocar, vou fazer um show, chego lá no lugar e eu falo, mano, será que vai dar certo? Não sei se tô legal. Ainda? Saca? Eu sou inseguro, será que o pessoal vai gostar?
E, cara, só que daí, tipo, eu penso, daí vem o meu outro eu e falo o seguinte, mano, já tá marcado, tu não tem como não fazer, agora tu vai ter que fazer. E se tem que fazer, se não pode não fazer, cara, então vambora, saca? Não tem outra escolha? Tá, então vamos lá. Então é isso, sabe? E aí vou lá e faço, mas eu sou inseguro sim, em relação a tocar até hoje, tipo, quando tem pouca gente, que nem num churrasco que não tem muitos amigos meus, cara, eu não curto, assim, a galera fala, toca um som aí, eu falo, mas não sei, que daí a galera fica, não, vai tu, vai aí, e eu não vá, saca, fico dando uma desculpa, mas cara, eu não fico muito afim não, sou bem inseguro em relação a tocar ainda. Sim. Ô Gregory, tu tinha falado das rodas lá, né, dos skinhead e dos punk. Fazia parte de algumas rodas assim, ou tu era só com a tua banda mesmo? Eu tive amigo de tudo que é lado, de tudo que tu possa imaginar, assim, desde o cara que fazia parte de bonde na época da adolescência, até o cara que se dizia ser skinhead na vida adulta, assim, mas assim, tipo, amigo não, conhecido, porque tu conhece muita gente quando tu sai, e vocês vão ver isso, assim, vocês vão sair bastante, o número de conhecidos vai aumentar muito grande, assim, então, tipo, saía com uma galera, acabava encontrando, cumprimentava na rua a galera que era punk, cumprimentava na rua a galera que era skinhead, mas, tipo assim, nunca fiz parte de, tipo, nada, assim, nada de grupo nunca me atraiu de ser algo, sabe? Vários amigos meus faziam parte de grupinhos, assim, eu nunca tive essa pira de... Porque eu acho que tu fica muito preso quando tu tá com uma galera que te exige pensar de uma forma. Tipo, tu tem uns amigos que saem que tu só pode pensar de um jeito quando tu sai com eles. Eu não curto essa parada, sabe? Pra mim não serve. Tipo, pra mim tem que ter diferença, tem que ser diferente, senão não tem graça. E aí eu conheci essa galera aí, mas era muito tumulto, Bruno, nessa época aí, entre essa rapaziada, e eu sempre fui um cara muito da paz, e nunca dei bobeira, né, então, tipo assim, sou brother dos dois grupos, tenho conhecidos nos dois grupos, então, assim, podia andar de boa, que não ia acontecer nada comigo nunca, e sempre quando tinha alguma treta, eu tava o mais longe possível da treta. Eu tenho muito esse lance de, tipo assim, fulano brigou com fulano. Cara, eu não me conta. Eu não quero saber, saca? Eu não quero saber os motivos da briga. Eu não quero tomar partido nenhum. Eu simplesmente não quero saber. Pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu acho que isso me ajudou a não ter me incomodado bastante nesse período aí. Me sair de boa, assim. E sobre essa coisa dos skinhead e dos punk, na tua banda que tu disse que eles davam muito problema de se bater, esse podia ser um dos motivos que algum era de algum partido? Não. Só temperamental. Cara, eram brigas. Primeiro, assim, ó, pensa o seguinte. Pensa que tu tá numa cidade que nem Caxias do Sul e que tu faz um relativo sucessinho com a galera de Caxias do Sul, e isso implica tu fazer um relativo sucessinho com meninas de Caxias do Sul. E, cara, assim, às vezes o vocalista atravessava a mina de um outro cara da banda, rolava uma treta por causa disso. Às vezes, até no ensaio, tipo, tu tá tocando de um jeito e o cara te manda tocar de outro e tu não gosta da forma como ele falou. Cara, era... Se tu for avaliar, eram umas brigas, assim, extremamente estúpidas. Se a banda tivesse se levado a sério, poderia ter ido longe, porque os caras eram bons. Mas não se levava a sério. Tipo, a galera achava que era famosa antes de ser famosa, entendeu? A gente agia dentro desse circuitinho de bandas aí com o nariz empinado. E a gente não era nada, na real. A gente ganhava mesmo que o resto da galera pra tocar, saca? Só porque nossos shows agitavam um pouquinho, a gente achava que era melhor, mas na real não era, sabe? Então... É por isso que eu falei pra vocês. Às vezes quando a gente tá com uma galera que age assim, tu acaba agindo assim por tabela, assim, sendo meio estúpido, sendo meio boca aberta.
Ô, Gregory, tu ainda conversa com esses caras aí da banda, algum deles? Cara, com o guitarrista, mas assim, muito de vez em quando. Muito, muito, muito. Mas faz é uma muito relação tempo. boa, né? Cara, mas não somos amigos, assim. Eu não posso chegar e dizer que eu sou amigo do cara. Não sou. Só de vez em quando. Tipo, a gente não é, a gente se conhece, viveu um monte de parada junto, assim. Mas ele não é meu amigo, assim. A gente, quer dizer, sei lá, cara, o rolê não bateu, assim. A própria vida afastou os dois. E, cara, quanto mais velho tu vai ficando, menos galera tu vai tendo ao teu redor, assim, porque tu vai saindo menos. A galera que é teu brother de verdade vão estar sempre contigo, que é uma galera relativamente grande que eu tenho, assim, mas a galera que, tipo, viveu contigo algumas paradas e depois não seguiu, tu vai rever, assim, de vez em quando, mas não vai te causar nada, assim, não vai te trazer nada de diferente. Ô, Gregory, eu tenho uma pergunta, ela é mais fora do contexto, mas o que tu acha de PT? Tipo, qual que foi o teu primeiro PT, assim? Com qual a idade? Bah, acho ruim, né, cara? Quem já teve já sabe que é ruim ficar ruim no outro dia. Eu tinha 15 anos, foi na frente de uma festa, nunca vou me esquecer disso. A gente não esquece, né? Traumático. É verdade. Eu lembro que eu tava muito empolgado para essa festa. Botei uma sonzeira no meu quarto, tinha tomado banho, tava me vestindo e tal. Fui com a camisa da Argentina, que era recém. Tinha rolado a Copa e tal. Todo bonitinho, massa pra caramba. E nós ia de van com uma galera da escola, assim. E aí eu me lembro que eu fui e a gente foi virando. Cara, esse que é o erro do adolescente, né, cara? É que o adolescente até eu aprendi de primeira. Eu aprendi de primeira, assim. Se tu for pegar vezes que eu passei mal, eu aprendi de primeira. Com 15 anos eu já me liguei que, tipo, mano, tem um limite e esse limite não deve ser ultrapassado porque o outro dia é muito ruim. E a sensação é ruim. Então, tipo, viramos inúmeras garrafas de vodka na van. Sim. Era tipo 10:30 da noite, a van largou nós na frente do lugar, um monte de gente, um monte de guria bonita, e eu não conseguia caminhar, cara. Eu não conseguia me entender mais, eu não sabia nem onde eu tava. Então foi divertido por uns 10 minutos, e depois foi aterrorizante, porque eu não conseguia caminhar, eu tava passando mal, não conseguia fazer nada, cara, nada. E o pior é que a galera teve que ficar comigo ali um tempo. E eu passando mal, saca? Então foi bem ruim. E aí eu me lembro que meu pai veio me buscar, eu acho, no lugar. E me trouxe pra casa e eu não lembro de absolutamente nada, assim. Só lembro de passar mal. E tá, beleza, cara, passou. E aí no outro dia eu jurava que meus pais iam me dar aquele mijaço. E aí não, cara, foi bem engraçado, porque eles sentaram comigo, primeiro deram risada de mim, e depois conversaram comigo, falaram, ó, tu sabe que isso é errado, sabe que isso não rola e tal. E, cara, eu entendi muito bem essa mensagem, assim. Porque, tipo, eu perdi uma festa muito massa. Muito massa. E eu falei, cara, eu nunca mais vou perder uma festa muito massa por causa de trago. Posso até beber, mas eu não quero passar mal. Então, tipo, eu sempre daí pra frente, eu já sabia que o lance é tu entender os teus sinais, né? Tipo, sim, eu sei quando eu tô ficando mal e eu sei quando tipo, é melhor eu falar, opa, vou parar, vou dar uma segurada. Mas isso é de pessoa pra pessoa. Eu tenho amigos até hoje que têm, tipo, dificuldade de chegar nesse ponto de dizer, cara, tô muito louco, preciso parar, e aí se passam, cara. E eu vou te falar um negócio, com 28 anos, a ressaca é de 3 dias, de 3 a 4 dias, cara. Então é bizarro o quão ruim tu fica hoje, né? Ô, Gregory, eu tenho uma pergunta bem sobre isso. Tu falou com teus pais
e tá. Mas o que tu acha que vai acontecer com um adolescente que aconteceu a mesma coisa e não falou com ninguém, assim, da família, mais ou menos? É que aí que tá, meu, tu tá me pedindo uma coisa que é muito particular, assim, porque o meu relacionamento com os meus pais é um, o seu relacionamento pode ser outro, depende muito da relação que tu constrói. Eu sempre pude conversar com todas as paradas com meus pais de boas, assim, meus pais sempre foram compreensivos em relação a isso. Enchem o saco às vezes, sim, como todos os pais normais na face da terra, mas sempre rolou de eu conversar. E porque sempre rolou de eu conversar, sempre rolou uma confiança deles e, tipo, eu não ia avacalhar. E se eu avacalhasse alguma coisa, eu ia contar, entendeu? Então eu sempre tive uma relação muito boa de confiança, de poder falar as paradas. Agora, o que tu tem que saber é, tipo, como tu é com os teus familiares, assim, o que vale tu falar pra eles, o que não vale, saca? Essa que é a pira, tipo, eu vou falar, eu sei que eles vão brigar comigo, ou vão me xingar, ou vão me dar um castigo bom, talvez eu mereça, afinal de contas eu fiz uma coisa que não é muito tri, assim, fazer. Mas depende, mano, depende muito, assim, muito, muito, muito. E não é muito bom pra ti e também pros outros, né? Porque daí os outros têm que ficar lá e ficar te cuidando. Eu tive, até esse dia teve uma história engraçada, porque é o seguinte, um amigo meu ia ficar com uma menina muito bonita, muito bonita. E eu me lembro porque foi a última coisa que eu vi ela antes de eu não lembrar de mais nada, então fui dormir com a imagem dela. Mas assim, ela entrou na festa, cara, e aí o ingresso, tipo, era mega caro, a gente tinha pago, sei lá, R$40 cada um, de novo, o dinheiro valia bem mais naquela época. E, cara, ele falou, pelo menos eu vou vender o ingresso dele, e aí ele volta pra casa com mais dinheiro, né? Ok. Ele pegou, e eu lembro que o ingresso era tipo R$40 e vendeu por R$80. E ele botou o dinheiro na minha carteira. Só que detalhe, ele se atrapalhou e vendeu o ingresso dele, não o meu. Então, eu ganhei R$80 e o meu ingresso ainda estava na minha carteira. Por isso que eu acordei no outro dia, fui na minha carteira e falei, nossa, velho, o que rolou? Pelo amor de Deus, brotou dinheiro aqui, tá ligado? Mas que eu tinha saído. Mas, ok, com o meu ingresso ainda, dei tipo sem entender nada, sei lá, alguém me deu dinheiro. Maravilha, né? Pelo menos que ruim, ganhei um pouco de dinheiro. Mas eu me lembro que daí ele não conseguiu entrar na festa. E aí no outro dia na escola ele veio me xingar. Ele falou, cara, por tua culpa eu perdi o meu ingresso e eu não consegui entrar na festa. Eu falei, não, cara, não acredito que tu fez isso. Tu vendeu o teu próprio ingresso e não entrou na festa. Então, tipo, mas depois no final deu tudo certo. Ele conseguiu ficar com a menina, outra festa que a gente foi. A menina realmente era muito bonita, não era erro meu. Né? Falei, opa, pelo menos não atrapalhei da outra vez, né? Não estragou um casal. Não estraguei. História engraçada. Então, acho que, pra finalizar, a gente só queria te pedir o que tu acha de podcast, se tu já ouviu, quais Cara, te interessam. é uma mídia que me interessa muito. Eu escuto muito podcast, muito, dos mais variados que tem. Posso deixar de dica pra galera? Pode. Claro. Tá. Tem um que é muito bom, que se chama Xadrez Verbal, só que é muito bom dentro do que eu gosto, né? Sim. É uma revista é um podcast revista, assim, é um formato de notícias da geopolítica mundial, só que assim, a galera não vai gostar tanto porque ele tem ali em torno de 4 a 5 horas por episódio, mas é que é 4, 5 horas por episódio para falar da geopolítica do mundo inteiro. Então, é uma baita fonte assim para tu se informar semanalmente sobre o que está acontecendo no mundo inteiro, desde a Guiné até a Indochina, né? Então é um negócio fenomenal. Tem o História FM, que trata de alguns temas de história, mas que são tratados assim com mais seriedade. Os próprios Nerdcasts, assim, tem uns legais, eu gosto de ouvir. Não sei se vocês já escutaram. Já. Tem alguns que são interessantes. Cara,
Podpah, gosto, tá? Dependendo do convidado. O Flow Podcast, não gosto. Eu acho o Monark muito burro. Bah, os troços que ele fala que me dá um negócio assim, que eu fico, mano do céu, não acredito que ele falou isso no meio da entrevista. E assim, por mais que ele faça tudo o que ele faz lá no podcast dele, que tenha sido eles que começaram essa pira de podcast aí no Brasil, são uns caras da hora que fizeram um baita trampo, mas assim, não dá, o Monark é um... não consigo, velho, me parece, sei lá. Tem uma vez que ele foi contrariar uma mulher lá que ele usou um argumento que eu fiquei, cara, não passa essa vergonha, que constrangimento. Mas enfim, alguns flows assim são mais bacanas que outros. Tem um podcast também do Clóvis Barros Filho. Eu vi. E cara, tem, tipo assim, podcast é o que não falta hoje, saca? Eu sempre quis criar um podcast com os meus amigos pra gente ficar falando coisas aleatórias da vida, papos mais sérios, papos mais engraçados e ver o que sai. Mas A gente teve essa mesma ideia. Eu acho que vocês deviam fazer, cara. Ia ser um baita conteúdo, assim, daqui a pouco, de vocês falarem de jogos, falarem de vida, falarem de zoação, falarem de coisa séria. Pô, você tem muita coisa pra falar, cara, ia ser bem legal. E um podcast de adolescente ainda não tem, né? Então aí vocês podem ser os primeiros, né? Olha só, primeiros adolescentes a criarem podcasts, né? Ô Gregory, a gente também vai postar esse podcast, né? Sem problema. Eu imaginei que sim. Mas sem problemas. Tudo bem, não tem problema. Pode postar. Certo. Feito, rapaziada. Feito. Obrigadão, Então Gregory. tá, galera. Foi muito legal fazer essa entrevista contigo. Eu que agradeço o convite, né? Foi bem da hora também.